Postura moderna aqui e eu vou falar um pouco sobre conceitos que são predominantes na sociedade contemporânea. O mundo moderno modificou totalmente os hábitos dos seres humanos nos relacionamentos e em outras áreas, né? Como o próprio conceito de poder. Atualmente a gente sabe que o poder está diretamente relacionado não mais à força muscular, como era nos tempos da caverna, mas ele está relacionado diretamente à questão financeira, né? O financeiro ele é o que determina o poder no mundo moderno. E visto isso, esses hábitos também dos seres humanos foram moldados e modificados para a busca desse poder, a busca incessante desse poder. Nós sabemos que a sociedade está movida pelo dinheiro, então as pessoas estão cada vez mais focadas em hábitos que vão proporcionar o seu desenvolvimento, a sua carreira. E é inclusive o que os canais da nossa linha do desenvolvimento masculino, eles incentivam aos homens e mulheres buscar o desenvolvimento. Tanto a mulher se tornar independente, quanto o homem buscar também a sua liberdade financeira. Muitas pessoas vão focar na carreira e deixar o relacionamento para segundo plano. Claro, é importante você se desenvolver e também em relação ao feminino, buscar também sua independência financeira. Ao meu ver, isso é algo que é extremamente interessante. Mas o que acontece é que biologicamente a gente sabe que o feminino ele tem um prazo de validade, digamos assim. Infelizmente, biologicamente falando, existe esse prazo de validade, que é geralmente o período em que a mulher vai estar fértil, o período em que ela vai poder constituir família. E nesse período, muitas vezes, o que acontece é que tira um pouco da liberdade dela e muitas vezes faz com que a mulher faça uma escolha entre ou escolher focar na sua carreira profissional ou então constituir família. Muitas vezes os dois se torna inviável. No mundo ideal, no caso ideal, seria interessante que houvesse uma conciliação entre os dois. Caso a mulher queira realmente constituir família, pois esse não precisa ser necessariamente o desejo de todas as pessoas, é claro. Mas nós sabemos que existe esse período. E o relacionamento, ele numa proporção mais séria, digamos um casamento, ou então uma união estável, né, demorada, algo que realmente duas pessoas queiram estar em conjunto para viver, o propósito principal, o sentido lógico disso, seria que as pessoas se reproduzissem, formassem realmente uma família. Porque qual seria o objetivo de você casar se você não quer constituir família, se você não quer ter a família? Você pode simplesmente namorar, sei lá, ou ficar em um relacionamento. Não vai mudar muita coisa, apenas o papel e os bens e as leis, não é verdade? Pensando de maneira mais racional, esse seria o significado do casamento, você constituir sua família. E o que acontece? Deixando isso em segundo plano, as mulheres acabam por perder esse período e perder a sua melhor fase. Porque, infelizmente, biologicamente falando,
A melhor fase da mulher é quando ela está no seu período reprodutivo, fértil, quando ela está com uma idade um tanto mais jovem, quando ela passa dos 30 anos, nós sabemos que as coisas mudam um pouco, assim como para o homem, que muitas vezes é esquecido por ele ser mais jovem, quando ele vai se tornando mais velho, tem mais experiência, tem mais dinheiro, tudo isso tudo isso vai mudar o seu modo de viver e vai mudar o seu valor perante a sociedade. Estamos falando aqui perante o social. Então o que acontece vai ser isso, vai passar dessa fase e muitas pessoas vão reclamar, alguns vão aceitar numa boa esse fato, mas outros vão se arrepender também, porque não construíram aquilo que eles pretendiam ao longo do tempo. E nós sabemos que o tempo ele é um bem que é extremamente mais valioso do que qualquer outro bem, porque a gente perdendo ele, não temos como recuperá-lo novamente. Então isso é de extrema importância ser observado no contexto moderno. Então o que se observa nas mídias sociais é algumas mulheres incentivando outras influenciadoras, né? Incentivando outras mulheres a simplesmente focar na carreira e esquecer essa questão, né, de relacionamento. Cada um faz o que bem entender. Eu só estou dando aqui minha análise fria e lógica a respeito desse tema. Porque se você vai ignorar a sua vida de relacionamento, vai ignorar pessoas, vai perder também o VSM mais alto que você poderia usufruir dele com essa pessoa. Então, a consequência disso é que vão ter esses que a gente observa por aí, né? São os casamentos em que a mulher está com um cara pelo simples fato de estar com alguém, ou então para manter essa questão financeira provedora do cara, e ela está lá porque simplesmente foi o que sobrou, entendeu? Foi o que sobrou para ela. Então, para evitar esse tipo de situação, se é que é do interesse também da pessoa evitar esse tipo de situação, o ideal é tentar conciliar, né, as coisas, conciliar tanto o profissional quanto questão de relacionamento afetivo e aproveitar ao máximo esse período da juventude, pois é o período que a gente sabe que posteriormente não irá voltar mais, tá? Vou dar minha opinião agora, né, sobre o que eu acho da parede, esse conceito de The Wall, que a gente tanto vê a galera da comunidade falando sobre a The Wall, né, a fase da parede, que seria um período em que os homens e as mulheres passam de maneira que eles são considerados invisíveis perante a sociedade e os relacionamentos. O que eu acho? A The Wall, como o próprio nome diz, o conceito de The Wall diz que é a fase da parede frequentada por homens e mulheres, o homem passando a sua maior parte do tempo na The Wall, enquanto a mulher vai ter a sua fase pós 30 anos ou quando vai chegando a uma idade mais avançada e o seu valor sexual de mercado, como a gente denomina, vai sendo diminuído. Na realidade, para os homens, usando o meu lugar de fala, digamos assim, eu acho que o homem ele tende a sofrer mais a The Wall, porque durante a sua vida inteira ele vai sofrer, a menos que ele mude sua situação financeira. Então, quando ele chega nesse nível de que começa a ganhar mais grana,
começa a se desenvolver, ou então realmente focar em ser altamente, ter alta performance, alto rendimento e alto desenvolvimento, ele consegue sim escapar dessa The Wall. E é algo que para ele vai ser resolvido de maneira bem resolvido de uma maneira completa, né? Então ele consegue se livrar daquilo e vai viver sua vida. Se ele quiser estar com uma pessoa ou com várias, ele vai simplesmente ele vai viver sua vida. Ele vai sofrer mais a The Wall quando ele é jovem e não tem grana, geralmente. Quando ele é muito jovem e não tem grana, simplesmente ele fica invisível pela sociedade. E também não podemos esquecer dos considerados sub-5, né? Os que tem para as mulheres beleza inferior, nota inferior a 5, né? Porque todo mundo dá nota, a sociedade dá nota, infelizmente. Então, você vai ter a sua nota sim, perante a sociedade. Mas você pode alterar essa nota. Se você é homem ou mulher, você consegue alterar a nota. Para o homem é mais fácil, porque se ele se desenvolver, tiver grana, começar a investir em si mesmo e no seu desenvolvimento, e os resultados virão, né? Questão de tempo. Questão de tempo, esforço, trabalho. E fica aí a dica para vocês também. Vocês da comunidade masculina, fica essa dica aí. Já para a mulher é um pouco mais complicado, porque se ela tá nessa The Wall, por não ter aparência boa, para ela reverter isso daí já não vai ser fácil. Não tem como. Mesmo ela sendo independente, o homem não vai ligar geralmente para isso, porque um dos principais atributos em que o homem vai se importar vai ser a questão da aparência física. Isso é inegável. Inegável, infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Mas tem mulheres que conseguem romper essa barreira, porque elas começam a se cuidar, geralmente, e chegam nos 40 anos e estão com um shape incrível, estão com aparência incrível. Então elas conseguem reverter essa situação de maneira estética também, procedimentos estéticos, entre outros. Mas inegavelmente, quando se trata de biologia e natureza, é bem complicado você reverter tudo isso. Muitas vezes, a maioria delas não vão ter essa fase da parede. Mas como assim? Você não acredita em parede? De certa forma não, porque assim, querendo ou não, vai ter sempre um cara que vai estar dando atenção a ela, né? Vai ter um beta provedor, que a gente chama, a gente considera como beta provedor. Utilizamos esse termo assim, classificando só para dar mesmo uma classificação, né? Então vamos usar a expressão beta provedor, que vai estar com ela, vai estar validando ela, vai estar com ela e também provendo para ela, geralmente. Pode ser que isso aconteça. Então, em muitos casos, a gente observa que essa parede de fato não vai existir. Sem contar que a melhor fase dela ela vai estar sempre com várias opções de caras que vão estar dando em cima dela. Tem mulheres que passam pela parede? Tem. Mas não vou dizer que isso é um grande problema para elas, porque, na minha opinião, o que eu observo no cotidiano, não acho que isso seja um grande problema para elas. E não acho também que, por esse motivo, por ela estar na parede, ela vai voltar a correr atrás de um determinado cara, especificamente. Se você achar que, por exemplo, uma ex sua irá voltar para você porque ela está passando pela fase da parede, isso pode não acontecer. Então, muitos caras têm essa ilusão. Então, tem essa ilusão de que, quando ela chegar no The Wall, ela vai me procurar e eu vou lá dar aquele famoso pé e é a minha vingança e tudo mais.
Claro, você pode até acontecer isso com você, mas não vai ser a regra. Não vai ser a regra, definitivamente. Então, essa é a minha opinião a respeito da parede, né? Você pode ter uma opinião diferente. Se tiver, também comenta aqui que a gente vai trocar essa ideia aí, firmeza. Eu posso até gravar uma parte 2 em relação a isso. Então o vídeo ficou um pouco longo, mas é isso. Eu acho que falei aqui várias informações que são importantes a gente destacar. E espero que vocês deixem um like, compartilhem o vídeo. E é isso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos aí. E acompanhe as atualizações. Um abraço e até mais. Até o próximo vídeo.